Boa noite, galerinha. Deixa eu botar aqui pra gravar. Como é que vocês estão? Vamos iniciar aqui a aula 2 do evento. Hoje a gente vai falar sobre o quê? Hoje a gente vai falar sobre como recomeçar, como reorganizar, né? Como dar início ao seu planejamento de estudos. E um planejamento de estudos, né, gente? Sem inventar moda, sem utopia. Planejamento que realmente seja de acordo com a sua rotina. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Lá no grupo do Telegram, eu já coloquei. Eu tô agitando a câmera aqui. Boa noite, tudo bem? Eu já coloquei os slides da aula e a foto desse quadro aqui, dessas informações, porque eu percebi que na live ele fica ao contrário. Então eu coloquei a foto lá no canal do Telegram, depois é só ir lá baixar e ler e anotar tudinho. Espero que vocês estejam aí com o caderno, que vocês estejam prontos para anotar, porque hoje vai ter muita coisa para anotar. Já compartilha a live pra galera que tá precisando assistir, pra gente espalhar esse conteúdo por aí, né? Mas sem muita enrolação, vamos logo começar. Lembrando que a aula 1, gente, ela já tá lá no YouTube e eu já mandei também o link lá no canal do Telegram. Por enquanto ela tá disponível para todo mundo, mas assim que eu apagar ela aqui do Instagram, eu vou editar o vídeo lá e o link vai ser fechado, tá? Vai ficar só para vocês que se inscreveram no evento mesmo. Então fiquem de olho lá no Telegram que eu vou passar tudo. Bom, recapitulando. Aula 2 da semana do Planejamento de Estudos Estratégico. Hoje a gente vai falar sobre como reorganizar, como começar a fazer o seu planejamento de estudos. A aula 2 e a aula 3, elas são extremamente importantes, porque vão ser as aulas nas quais vocês irão aprender realmente a montar o planejamento. Então, eu preciso de toda a atenção de vocês e que vocês chamem aí a galera para todo mundo vir assistir o ao vivo. Se surgir alguma dúvida, vocês vão colocar para mim lá nos stories que eu vou responder ou no Telegram ou nos stories ou vou mandar um direct. Ontem mesmo eu respondi mais por direct do que nos stories. Então vamos lá. Bom, deixa eu colocar aqui para vocês o slide. Esse aqui. A gente primeiro vai falar sobre as metas, né? Como você vai definir o seu objetivo, como você vai definir as suas metas. Então você vai se fazer essas perguntinhas. Qual o meu sonho? Gente, o sonho de vocês, ele não tá ligado só à faculdade que você quer ir ou o curso que você vai fazer. Esse sonho, ele pode ser um carro, pode ser uma conta bancária, pode ser uma casa, pode ser viajar para algum lugar. Você pode fazer esse tipo de planejamento para qualquer área da sua vida, não só para os estudos. Mas aí, nesse momento, estamos falando de estudos. Então, qual é o meu sonho? Teu sonho pode ser uma universidade específica, pode ser um curso específico, podem ter variações o seu sonho. Então, defina qual o seu sonho. Segundo, qual o significado desse sonho para mim? Por que eu tenho esse sonho? O que esse sonho vai me possibilitar? Quem que eu vou ajudar, né, realizando esse sonho? Essas são perguntas que você tem que fazer para você mesmo. Saber qual é o seu sonho e por que você está em busca dele. Isso também é muito importante. E também qual o preço eu estou disposto ou disposta a pagar para a conquista desse sonho. Então, o que você está disposto a fazer? Você está disposto a abrir mão, talvez, de assistir um filme no final de semana, de ir para um rolê com os amigos? Você está disposto, talvez, a abrir mão de algumas coisas que você gosta a princípio para conseguir alcançar o seu objetivo? A que você está disposto ou disposta a abrir mão? Vocês têm que ter isso em mente também, porque isso faz parte, gente, faz parte do planejamento de estudos, por incrível que pareça. E quando a gente não sabe qual é o nosso sonho, qual é o significado dele, o que a gente está disposto a pagar, o quanto a gente está disposto a pagar por ele, a gente não tem compromisso. Se não tem compromisso, não tem foco. Se não tem foco, não tem disciplina e nem determinação para concluir. Então, vocês precisam, sim, ter isso em mente. E agora, só para eu ter certeza, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou vendo os coraçõezinhos aqui na tela, mas eu preciso saber se vocês estão me ouvindo bem.
Tá tudo ok? Escreve aqui pra mim, pra eu ter certeza. Boa noite, Sara. Então, né? Então tá bom. Vamos continuar. Sua autoimagem deve se basear em como você se vê e não como as pessoas te veem. O que acontece? Quando a gente está nesse caminho de estudar, e principalmente quando a gente está estudando muito, as pessoas começam a falar: nossa, você não tem mais vida. Nossa, você só vive disso agora. Eu nunca mais te vi. E aí vira aquela pressãozinha social. Se você não estuda, tá errado. Se você estuda, você tá estudando demais, você não tá vivendo. Para evitar esse tipo de comentário, você deve entender isso. O que importa é como você tá se vendo. Muitas vezes, sim, você vai precisar abrir mão de algumas coisas, abrir mão de uns rolês, abrir mão de algumas coisas. Não significa que você vai abrir mão da sua vida social, que é o erro de muita gente que se tranca em um quarto e vive só para fazer isso. Não, inclusive vocês estão aqui, vocês estão me assistindo agora para aprenderem a estudar e viver. Claro que, gente, vai ter época que você vai precisar focar, que você vai precisar de pegar e falar assim, não, esse mês aqui realmente não tá dando para eu sair, não tá dando para eu fazer essas coisas, porque eu preciso focar. Eu tenho muita matéria atrasada, eu tenho simulado no final do mês, eu tenho muita prova. Então você precisa sim ter em mente que você vai precisar abrir mão de algumas coisas, mas não de tudo. Então toda vez que vier essa pressão social sobre você, se analisa, eu realmente estou assim? Ou é só uma pessoa que está ali turrando a minha paciência, que está querendo me tirar do meu foco? Se não, não importa, porque o que importa é como você se vê, não como as pessoas estão te vendo, da forma que elas estão te vendo, enfim. Então saiba, a verdade liberta, mas antes ela traz constrangimento. Então nesse começo você vai pensar assim, cara, eu sou toda errada. Eu tô falando isso, tem gente que tá pensando, cara, eu sou toda errada, eu faço tudo errado. É por isso que não tá dando certo, mas não é assim. No começo a gente se sente assim. Você vai sentando com calma. Eu vou passar aqui os passo a passo para vocês. Cada passo você vai anotando aí em poucas palavras, só para você ter uma ideia do que fazer depois. Depois eu preciso que você sente, você realize essas atividades. Isso é muito importante. Afinal de contas, você não vai aprender se você não executar. Então lembre-se, só importa como você se enxerga, não como os outros enxergam você. Agora eu vou compartilhar aqui o outro slide com vocês, que vai ser uma coisa muito importante. 5 recursos gratuitos para conquistar a excelência nos estudos, que é um dos tópicos de hoje. Recursos que te trarão excelência. Esses recursos, gente, eles estão por aí na vida. Primeiro, tempo. Todo mundo tem tempo. Como assim, Jamile? Todo mundo tem tempo. Eu não tenho tempo para estudar. Eu trabalho, eu cuido de casa. Talvez eu tenha pessoas que são casadas, que têm filhos. Eu não tenho tempo. Gente, qualquer mínimo tempo que você consegue para estudar, para executar o seu planejamento de estudos, se ele estiver adaptado à sua rotina, vai dar certo. Então, sim, você tem tempo. Você só precisa organizar esse tempo e executar as atividades da melhor forma possível. Outros recursos que você tem. Ambiente. Qual é esse ambiente? É o lugar onde você vai estudar. Pode ser no seu quarto, pode ser... Não recomendo, mas assim, poxa, Jamília, eu não tenho outro lugar na minha casa. Não dá pra estudar no meu quarto. Eu tenho 5 irmãos que dormem no mesmo quarto que eu. É impossível. Estuda dentro do banheiro, gente. Mas dá certo. Vai no banheiro, vai estudar na área. O que importa é que esse ambiente seja um ambiente de alta produtividade, a gente vai falar sobre isso depois. Tenha uma boa iluminação e o mais silencioso possível. Às vezes você não vai conseguir ter silêncio, eu aqui mesmo, tendo obra em casa, 100% de barulho o dia inteiro, então às vezes você não vai ter silêncio. Então é aí que você tem que focar muito, ter muita concentração. Então quanto mais esse ambiente te proporciona essa experiência de foco e concentração, melhor. Outro recurso que todo mundo tem, aula, que faz parte dos materiais AT. Aula, todo mundo consegue ver aula, gente. Você consegue ver aula no YouTube, que é gratuito, no cursinho, na escola, no seu curso online, enfim, qualquer lugar você consegue assistir aula. Hoje em dia a aula não é a dificuldade.
A nossa dificuldade hoje é saber utilizar as aulas. Tem gente que perde muito tempo só vendo aula e não estuda, não faz exercício, enfim. Isso é o que atrapalha. Não é você assistir aula que é errado ou que atrapalha. É você não saber usar essa aula a seu favor. Outra coisa, teoria. Teoria. Onde é que pode estar a teoria? A teoria pode estar em livro, teoria pode estar em caderno, teoria pode estar em apostila. O que eu recomendo? A gente vai falar sobre isso também, se eu não me engano, na aula de amanhã ou na aula 4. Livro, para quem está começando agora. Apostila, para quem já está ali no seu segundo ano de cursinho. Terceiro ano de cursinho já é uma apostila. Agora, quem já passou disso, arrocha nos exercícios. Claro que todo mundo tem que fazer muito exercício, mas chega um momento, gente, que o conteúdo já não é mais necessário. Quem já está ali no terceiro ano de cursinho, segundo, terceiro, quarto ano de cursinho, quinto, enfim, não precisa de conteúdo, precisa de exercício, precisa de corrigir os erros e só aperfeiçoar. Então não tem mais necessidade de tanta teoria. Agora você que está começando agora, que está saindo do ensino médio agora, ou então que saiu do ensino médio ano passado, que está realmente aprendendo a estudar agora, você precisa de livro, porque você precisa de teoria com consistência. Essa teoria tem que ser consistente. Os exercícios, eles têm que ser gradativos. Então é muito importante que você use teoria de livro se você está começando agora. E aí que entra a letra E, que está aí, materiais AT. Materiais AT. Aula, teoria, exercício. Exercício ele tem que ser gradativo, ou seja, de acordo com a sua dificuldade, de acordo com a gradação do conteúdo. Como assim? Comece com os exercícios fáceis, com os médios, com os difíceis e as questões de vestibular. É assim, gente. Não adianta você terminar o conteúdo hoje e querer fazer questão de Enem. Você não vai conseguir, você não aprendeu o conteúdo. Então, respeite a gradação de dificuldade. E aí que entram os livros. Os livros, eles já colocam o exercício de acordo com a dificuldade, com a gradação de dificuldade que você tem naquele conteúdo. Se você não tem nenhum livro aí, se você quer, eu tenho alguns no Drive do Help Enem. Eu vou colocar no canal do Telegram, mas é só clicar no link da bio, aqui do Instagram, que você vai ter lá um botãozinho para o Drive. Chegando lá, você vai ter acesso ao PDF de alguns livros. Alguns livros não estão inteiros, eles estão só o sumário. Mas só o sumário, gente, é super importante, porque você vai conseguir saber o que você vai estudar naquele capítulo e vai pesquisar aí por fora se precisar ou algo do tipo. A última letrinha, eu tô um pouquinho sem ar, gente, eu tô falando alto e eu vou ficando sem ar. A última letrinha aí, gente, é a revisão, letra R. O que eu não reviso, eu esqueço. O que eu não reviso, eu não lembro. Como você pode revisar? A gente também vai falar sobre isso, se eu não me engano, lá na 4ª aula, que a gente vai falar sobre sequências de estudo. Você vai aprender a otimizar o seu tempo de estudos. E a revisão é muito importante. Toda vez que você for estudar, você tem que produzir um material de revisão, gente. Eu não recomendo que você pesquise resumo da internet. Eu não recomendo Memorex. Claro que às vezes não dá tempo, gente, ficar produzindo resumo, então o Memorex é muito válido. Mas tem gente que não consegue fazer isso. Realmente é uma tarefa muito difícil você ficar fazendo resumo toda vez. Então invistam em outros métodos de revisão, gente. Resumo por tópico, escrita de leitura ativa, escrita de leitura em Savoring, flashcard. Tudo isso são materiais de revisão. Uma coisa que eu gosto de fazer para revisar. Fiz um resumo lá no meu caderno, então foi uma anotação da aula. Eu já ensinei vocês a montarem caderno. Inclusive, vou mandar de novo o roteiro da aula 2 lá no canal do Telegram. Vocês vão ver como montar caderno. E você montando caderno, o que você pode fazer? Você grava você lendo. Você grava você explicando aquele assunto. Você pode gravar isso enquanto você estuda, gente. Você está estudando, você vai ali e você grava a sua voz. Quando você for revisar, não tenho tempo de parar para ler alguma coisa agora, eu tô limpando a casa, tô fazendo alguma coisa, vai ouvindo. Coloca um fone e vai ouvindo. Tenta otimizar o teu tempo, fazendo coisas que não, por exemplo, que você possa deixar de fazer aquilo, mas não deixe de realizar aquilo que você precisava fazer. Ou seja, eu preciso limpar a casa, mas eu também não posso deixar de revisar. Então, para mim, ter um áudio daquela matéria, ter um áudio meu, propriamente meu,
com minhas palavras explicando aquela matéria, é uma forma para mim de revisar. Então, entenda, você pode revisar da melhor forma que você puder. A Sara, eu faço isso, Alex, mapa mental para revisão é infalível. Sim, eu usava muito mapa mental. Só que mapa mental foi deixando, assim, acho que com o passar do tempo foi deixando de ser tão eficaz para mim. E foi quando eu comecei a fazer flashcard. Pra mim, cara, pergunta e resposta é tudo. Ou ensinar outra pessoa. Mas essa aí do áudio, desde sempre eu faço, acho infalível. Agora, a gente vai para a parte importante aqui da aula, que é até por isso que eu tô tentando agilizar o conteúdo, tá, gente? Porque essa parte aqui é a parte mais importante. Começando o planejamento de estudos. Eu preciso que vocês anotem isso. Então, se você não entrou, fez a inscrição, não entrou lá no Telegram, tem muita gente que não entrou. Verifica o teu e-mail, verifica a caixa de spam, aba de promoções e entra nesse canal. Que lá estão todos os... Como é que é o nome disso, gente? Todos esses slidezinhos que eu tô colocando aí pra vocês. Até porque o ao vivo tampa algumas partes. Então lá tem todas as imagens com uma boa qualidade pra vocês conseguirem consultar depois. Mas vamos lá. Começando o planejamento de estudos. A primeira coisa que você precisa fazer é definir uma quantidade fixa de estudos por semana. Ou seja, por semana eu posso estudar 36 horas, entre aspas, né, gente? 36 horas dá nem 2 dias de estudo, vamos se dizer. Você vai dividir aí essas 36 horas por semana. Deixa eu pegar uma calculadora, gente. Eu não vou calcular isso aqui na minha cabeça, não. Tá, não achei a calculadora, enfim. Isso não é agora. 36 horas por semana que você vai estudar. Você precisa entender que essas 36 horas, dependendo da sua rotina, ela vai variar. Tem dia que você vai estudar 6 horas, tem dias que você vai estudar 4 horas, tem dia que você vai estudar no máximo ali 3 horas de estudo. Então, a sua principal coisa é definir as suas horas semanais. Quanto por semana você precisa estudar para aprender todo o conteúdo. Você se conhece. Se você não se conhece, é a hora que você vai sentar, vai pensar assim, não, eu sou assim, para mim aprender esse tipo de conteúdo é mais difícil, para esse aqui é mais fácil. E definir essa quantidade de horas por semana, mas sabendo que ela pode variar por dia. Tá, sobre tempo de estudos. Aula não conta. Então não adianta você querer assistir uma aula de 1 hora e dizer que você estudou. A aula não conta, a aula não é estudo. Por quê? É um estudo passivo. Você só tá ali ouvindo e assistindo. Então a aula não conta como estudos, ou seja, ela não entra nessas horas semanais, nessas horas diárias, não. Então, não vai se apegando aí a tempo de aula, porque não vai dar certo. Outra coisa muito importante, que foi o que eu falei pra vocês. Defina seus ambientes de estudos. Se você é uma pessoa... Quem aqui tá me assistindo que for de Brasília? Gente, claro que agora, na atual circunstância de pandemia, fica um pouco mais difícil. Mas aqui em Brasília, você tem oportunidade de ir pra biblioteca, você tem oportunidade de ir pra centro de estudos, tem colégio que disponibiliza, tem cursinho que disponibiliza cabine de estudos, tudo isso. Então, poxa, essa semana eu tô aqui na minha casa, eu descobri que tem um centro de estudos em tal lugar. Então eu vou pra lá, vou estudar lá. Ou então não tem como sair de casa, nesse atual momento tá um pouco difícil você sair de casa, principalmente para estudar. Então é o momento que você vai definir seu ambiente de estudos, vai organizar tudo. Gente, organizar eu estudo no meu quarto. Então, eu sei que eu tenho que dormir e deixar meu quarto arrumado. Eu deixo meu quarto arrumado na noite anterior. Quando eu acordo de manhã, minha roupa já tá lá separada. Eu só preciso tomar banho, seguir minha rotina do dia lá, vestir aquela roupa, arrumar minha cama e fechou. Agora, se você deixar seu ambiente de estudos uma bagunça, no dia seguinte, quando você for estudar, quando você for parar para sentar, você vai olhar pro lugar e falar assim, nossa, não... Tem que arrumar tudo isso ainda? Ah, não. Aí já começa a dar preguiça. Aí você já fica desanimado. Aí você começa a arranjar desculpas e você não estuda. Então, organização não é só de manter as informações organizadas, mas de manter os ambientes, os locais organizados. Isso também é muito importante. Vou colocar aqui o outro slide. Separe. Como assim separe? Nesse momento, você vai separar
quais são as matérias, não disciplina, quais as matérias você realmente precisa assistir aula. Tá, Jamile, eu preciso assistir aula de matemática. Porque assim, na matemática básica, principalmente quando chega ali em raízes, potenciação, eu não consegui aprender, eu não tive uma boa base no meu ensino fundamental. Então, eu preciso assistir aula dessas matérias. Eu preciso. Disciplina no total. Realmente, eu preciso assistir aula na disciplina de matemática. Eu preciso realmente sempre ver aula, porque eu tenho muita dificuldade em entender o conteúdo só lendo. Então, é isso que você vai fazer agora. Eu, por exemplo, gente, para eu assistir uma aula de filosofia, quase nula a chance de eu assistir. Eu atualmente assisto só porque a aula que meu atual professor é muito bom, graças a Deus. Eu não tive ainda má sorte com professores de filosofia, meu professor de filosofia é muito bom. E as aulas dele são curtas, são aulas de ali no máximo 15 minutos. Então, pra mim, todo o tempo que eu economizo é melhor. Então, se tem matéria que eu tenho facilidade, tipo filosofia, história, eu não vou assistir aula, gente. Pra que você vai perder tempo se você tem facilidade e pode aprender só lendo? Então, verifique aí quais são as matérias que você realmente precisa ver aulas. Que você não precisa, não inventa moda. Agora, por onde eu devo ver essas aulas? É uma pergunta que você tem que se fazer. Você pode escolher plataformas, você pode escolher canais no YouTube. E eu coloquei aí um exemplo. O material do Help, se você está aqui assistindo, você já adquiriu aquele organizador? No organizador, lá nas últimas 3 páginas, 2 páginas, não sei, eu acho que a terceira é só uma capa. Mas as últimas 2 páginas, vocês têm uma lista de canais do YouTube, gente. Uma lista de canais do YouTube. Tem canal ali para toda matéria, tem canal para matéria separada, tem matéria para treinar inglês, tem canal para treinar inglês. Então, pesquisem bons canais e de professores que vocês se identificam para assistir essas aulas. Isso é muito importante. E, gente, não precisa ficar pagando plataforma. YouTube tá aí para isso. Você só paga uma plataforma específica, por exemplo, do Ferreto. Do Ferreto é matemática ali, exatas. Você só paga uma plataforma se você realmente tem necessidade disso. Você não precisa ficar pagando um monte de cursinho online, pagando um monte de coisa desnecessária que você não vai precisar. Então tenha isso em mente. Escolha um lugar por onde você deve ver essas aulas, por onde você quer ver essas aulas e por onde é mais fácil para você. E agora a gente vai começar a entender os 6 KPIs. O que são os 6 KPIs? São os 6 pontos que você vai avaliar. Deixa eu ver se tá os 6 aí, tá? Os 6 pontos que você vai avaliar quando você for montar o seu planejamento. Antes de você definir as matérias diárias e tudo, você precisa avaliar tudo isso. Quanto eu vou estudar? Quanto tempo eu tenho para estudar na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira? Quanto tempo eu tenho para o meu simulado no sábado e quanto tempo eu tenho para corrigir o meu simulado no domingo? Você precisa ter uma noção da sua vida, uma noção da sua rotina. Não adianta. Por favor, não façam isso. Não coloque que você vai estudar 8 horas por dia se você não tem 8 horas no dia para estudar. Se você é uma pessoa que trabalha, se você é uma pessoa que cuida de casa, que cuida do teu irmão, que cuida do teu sobrinho, que cuida do teu primo, enfim. Não coloca um tempo que você sabe que você não vai conseguir cumprir para estudar. Você precisa ter em mente isso. Não adianta você querer inventar uma rotina que você não tem. Você precisa entender a sua rotina, saber como a sua rotina funciona e montar um planejamento que se adeque a essa rotina. Lá no canal do Telegram também eu enviei, se eu não me engano, uma planilha para vocês. Que assim, não é igual a planilha dos materiais, mas é uma planilha que já vai ajudar muito vocês a colocarem a rotina, a colocar a rotina de vocês ali no papel e olhar para a rotina e dizer assim, poxa, eu tenho como encaixar aqui e aqui, eu tenho como encaixar ali e ali. Então você precisa entender a sua rotina, saber como ela se encaixa, o tempo que você tem pra... Vocês estão me ouvindo, né, gente? Só pra ter certeza. O tempo que vocês têm pra conseguir estudar. Agora, quando tem gente que me assiste, que me acompanha, que é casado, que tem filho, né? Que não tem como estudar todos os dias. Que tem ali 3 dias na semana,
né? 4 dias na semana para estudar. Então, você precisa entender quando você vai estudar, né? Qual é o momento que você tem para estudar. Não só o tempo, mas quando também. O outro é o onde. Onde eu vou estudar? É o ambiente, é o local. Vou estudar na minha casa, no meu quarto. Vou estudar na minha casa, na sala. Vou estudar, deixa eu pensar, numa biblioteca. Vou estudar no centro de estudos do meu cursinho. Vou estudar no centro de estudos do meu colégio. Ah, eu vou alugar uma cabine de estudos. Inclusive tem aqui no DF, tá, gente? Pra quem não sabe. No DF, se eu não me engano, não é no Gama, em Santa Maria, tem cabine de estudos. Eu não sei dizer preço e tal. Vou tentar achar depois pra mostrar pra vocês, quem tiver interesse. Mas você pode alugar hoje em dia cabines de estudos, né? Tem gente que não consegue estudar em casa, não tem essa oportunidade, mas tem como alugar uma cabine, por exemplo. Então, se você tem essas condições e para você vai ser melhor, faça o que for melhor para você. Por onde? Por onde eu vou estudar? É aquilo que eu expliquei para vocês. Se vai ser por uma plataforma, se vai ser um cursinho presencial, se vai ser um cursinho online, se não vai ser por nenhum dos dois, se vai ser pelo YouTube, né? Tudo o local pelo qual você vai estudar, né? Por onde? Por onde você vai aprender. O quê? Vou deixar esse o quê aí por último. Como você vai estudar? Eu vou estudar por livro, em tal coisa, vou estudar por livro, por tal coisa. Gente, vai ter uma aula de como estudar, se eu não me engano, é a aula 3 ou a aula 4. Então, você só vai aprender sobre como estudar. Então, não perde as aulas, pelo amor de Deus, que eu falei pra vocês. Essas últimas 3 aulas são de extrema importância. A primeira aula dá até pra pular, mas a 2, a 3 e a 4 não dá. Elas são de extrema importância, então não deixe de assistir essas aulas. Como você vai estudar? Você vai definir os materiais, os locais, a sua maneira de revisar, a sua maneira de anotar, de fazer a anotação. Então, tudo isso você vai aprender. E o melhor passo a passo para você vai aprender também, que são as famosas sequências de estudo que eu vou ensinar para vocês também. Então, esse é o como. Agora, o que você vai estudar? É aí que entra uma das partes mais difíceis. Porque no que é quando você vai definir realmente a matéria do dia. O que você vai estudar naquele dia, qual matéria, né? Qual capítulo do livro, qual parte da apostila, enfim. Esse é o quê? Então, essa é a parte mais importante que você precisa saber. Então, você precisa saber de estatística, quais são os assuntos que mais caem, você precisa ali de um checklist de conteúdos, né? Se você também tem algum checklist por aí na sua casa, ou enfim, não confia muito nesse checklist que encontra por aí na internet, gente. Tem muito Studigram bom, tem muito Instagram bom que disponibiliza gratuito. Lá no Drive do Help tem checklist que eu coloquei. Eu disponibilizei para vocês o do material, gente. Eu dei o checklist do material para vocês. Então, olhem lá o Drive, tem muito material, tem muito conteúdo. Não sai confiando aí, pescando conteúdos que mais caem no Enem, história. Aí vai aparecer 1 milhão de sites. Você vai ver, você nem conhece esses sites, não sabe se é confiável. Então, vá por Instagrams, canais, enfim, que sejam confiáveis. E aí, a gente vai de fato começar, né? Já recapitulando tudo que a gente falou até agora e falando sobre alguns pontos muito importantes. Recapitulando, estabeleça uma meta diária agora, depois de você estabelecer uma meta semanal, você vai estabelecer agora uma meta diária. Meta essa de estudos diários, né? De acordo com a sua rotina. Depois, você vai estabelecer os dias. Vou até olhar aqui. Meu papelzinho, para eu não me perder. Você vai estabelecer os dias e vai separar um dia da semana para fazer simulado. Sobre simulado, a gente vai falar sobre eles, eu acho que na aula 4. Ou na aula 3. Eu tô em dúvida ainda, gente. Eu não decorei muito, assim, o que eu vou falar em cada aula. Sei o que eu vou falar nas duas, mas não separadinho. Sobre simulado. Nesse primeiro começo, você tá em um mês e meio estudando, você não precisa fazer simulado. Você precisa fazer simulado quando você já tem uma base de conteúdo. Então, se esforça nesses primeiros meses a ter uma base boa para fazer simulado toda semana.
Eu ainda não tenho uma base tão boa para fazer simulado toda semana, todo sábado tá ali fazendo simulado, ou toda sexta. Eu estabeleci meus dias aí durante a semana, que é os quais eu faço simulado. Eu não faço no sábado. Depende muito de como tá o andamento da minha matéria e tal, e aí eu decido se eu faço esse simulado. Ou na quinta, ou na quarta-feira, depende muito. Mas aí eu saio redistribuindo todas as minhas matérias ao longo da semana para cobrir esse dia. Então você precisa sim ter um dia da semana estimulado só para treinar simulado. Depois, corrija o simulado, estude os seus erros. Claro que também, adquiri uma base de conteúdo, mas eu comecei a fazer simulado agora. Então eu não tenho prática de prova, não tenho gerenciamento de tempo de prova, eu não tenho estratégia para resolução de prova, então não adianta você querer estudar de 120 questões, você errou 80. Não adianta você querer estudar os 80 erros. Então entenda isso. De 120 questões, errei 50. Não adianta você querer estudar 50 erros logo de cara. Você não vai conseguir. Então, primeiro, tem uma base, aprende a fazer a prova, entende o jeito da prova. Então, pega as provas do Enem passadas, gente. O Enem tem muita prova e tudo distribuído aí pela internet. Então, pegue as provas do Enem passadas ou daquele vestibular que você quer fazer. Se você quer fazer o UERJ, se você quer fazer vestibular de específica, se você quer fazer vestibular específico como PAS, quem tá aqui me assistindo faz PAS, vestibular seriado da UNB. Então, pegue as provas anteriores. Tudo que eu tô falando aqui pra vocês de planejamento de estudos pode ser aplicado para qualquer tipo de prova de vestibular, tá, gente? Não é só para Enem, não. Então, corrija esses erros. Corrigir os erros é muito importante. E aquilo que eu falei, defina um ambiente de alta produtividade, sendo seu quarto, sendo a cozinha, sendo um centro de estudo, seja uma biblioteca, enfim. Você precisa ter esse ambiente definido. Vamos continuar recapitulando aqui tudo que a gente já falou. Defina os materiais pelos quais você vai estudar. E lembrem, os seus materiais, eles fazem toda a diferença. O material pelo qual você vai estudar faz toda a diferença nos seus estudos. Então, cuidado com as apostilas que vocês acham por aí. Cuidado com os sites dos quais vocês tiram informação. Cuidado com os livros que vocês estão usando. Tá? É muito importante que vocês tenham em mente de que os materiais, eles são muito importantes e fazem toda a diferença nos estudos de vocês. Porque não adianta você querer pegar um tipo de livro, não sei dizer um autor agora, mas assim, um livro que tem um difícil entendimento, eu ainda vou indicar para vocês. Fiquem tranquilos em relação a isso. Eu vou indicar para vocês os livros, os autores, das matérias, enfim. Vocês vão ter isso ainda nas aulas. Então fiquem tranquilos. Nos drives do Help, como eu falei, já tem alguns livros lá. Alguns têm só o sumário, mas tem. Use esse sumário de livro para fazer o seu planejamento. Então, para você se basear nos conteúdos, use o sumário dos livros. Melhor do que o sumário dos próprios livros não tem. Então, leia o sumário, dê atenção, saiba onde está cada coisa, qual a ordem de cada coisa. Afinal, os livros eles dão essa ordem para a gente. A intenção do livro é isso, né? Trazer essa ordem. Então, não desperdice o sumário. O sumário é importante. Defina as matérias e seus respectivos dias. Não se sobrecarregue. O que eu quero dizer sobre isso? Não adianta você colocar 4 matérias no dia. Se você sabe que para cada matéria, em cada dia, é um capítulo, automaticamente você não vai dar conta de estudar 4 capítulos em um dia. Não adianta você querer estudar 10 horas, 12 horas seguidas, que você não vai dar conta. Você tem que ser realista. Realista com o seu corpo, realista com a sua mente. Você não vai ter como fazer tudo isso. Eu geralmente recomendo o quê? No máximo ali 2 matérias por dia, sempre intercalando matemática e, filosofia e sociologia. Filosofia e sociologia, elas podem ser estudadas juntos, tem muito conteúdo ali que se mistura. Então você pode escolher uma semana eu estudo filosofia, outra semana eu estudo sociologia, mas não inventa de colocar ali 3 matérias junto, que eu querer colocar matemática, português e geografia, não vai dar certo. Opte por matérias como matemática e história, química e literatura.
bem opostas para que seu cérebro consiga realmente diferenciar essas informações e não fique tão chato. Porque às vezes você coloca ali matemática e química e aí, cara, é muita conta, é muito detalhe, e aí você começa a se perder e aí você não consegue se concentrar. Então é muito importante que vocês também definam as matérias, seus respectivos dias e cuidado para não se sobrecarregar, porque se sobrecarregar você não vai conseguir manter esse planejamento. Agora, nós vamos finalizar a nossa aula. Deixa eu tirar esse aqui. Então, o que a gente viu nessa aula hoje? Hoje a aula foi mais rápida, né, gente? Eu achei que fosse demorar mais. Então, vamos recapitular. Por que, gente, que a aula ficou mais rápida hoje? Porque se eu fizesse ela completa, ela ia dar mais de 1 hora. Eu não quero que vocês fiquem perdendo tempo também assistindo a aula aqui. Então, vamos finalizar a aula já de hoje e eu vou recapitular com vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, você vai definir qual é o seu sonho, qual é o significado desse sonho para você, qual preço você está disposto a pagar por esse sonho, né? Vai entender que o que você pensa sobre você é muito mais importante do que os outros pensam que é melhor para você. Você precisa saber, você precisa tomar as rédeas da sua vida e saber o que você quer fazer. Você vai começar o seu planejamento definindo a quantidade de horas por semana e por dia que você tem para estudar. Você vai lembrar que aulas não entram no tempo de estudos. Você vai definir seu ambiente de estudos, tem que ser um ambiente de alta produtividade, né? Um lugar que você tem uma cadeira boa para estudar ali, né? Confortável para suas costas, né? Os materiais que você necessita, que tenha uma iluminação boa, que tenha silêncio, o máximo de silêncio possível. Às vezes não dá, né, gente, para ser 100% silencioso. E uma coisa, nessa busca por silêncio, não inventa de trocar a noite pelo dia. Não adianta. Não vai dar certo. Seu corpo não foi fabricado para você estudar pela madrugada. Quando você dorme, é quando tudo que você estudou durante o dia fica na sua mente. Então, o seu corpo, seu relógio biológico, ele é programado para você dormir à noite, não para você dormir durante o dia. Então, não adianta você querer trocar a noite pelo dia que não vai dar certo. Você vai perder o foco, você não vai ficar tão concentrado. Daqui a pouco você tá ali tomando um energético, daqui a pouco você tá ali numa Ritalina, aí no café de dia, café de noite, aí você não dorme mais. E aí você começa a piorar, gente. Aí a situação vai piorando. Eu já vi casos aí, tenho amigos que chegaram no nível de tomar remédio, gente, pra ficar acordado. Não façam isso. Porque aí quando passa, quando você acostuma ali com o efeito do remédio, aquele remédio não te serve mais de nada. E aí você não vai mais conseguir. E aí você lascou com a sua mente, que aí você não vai conseguir mais se concentrar de jeito nenhum. Então não façam isso de querer trocar a noite pelo dia, muito menos de tomar coisa pra ficar acordado, enfim, de forma desnecessária. Porque se você tem um planejamento de estudos específico, você não precisa ficar trocando noite pelo dia. Então seja organizado e seja responsável, não só com seus estudos, mas com a sua própria vida. Beleza? Vamos lá recapitular os 6 KPIs. Quanto, quando, onde, por onde, o que e como. Esses são os 6 KPIs. Tá tudo lá no Telegram. Então não fiquem nervosos. Não se amedrontem. Tá tudo lá. Vamos lá. Estabeleci a meta diária. Estabeleci os dias da semana. Separei o dia dos simulados. Separei o dia da correção de simulados. Defini meu ambiente. Defini os materiais que eu vou precisar para estudar, enfim, como eu vou estudar. Já encontrei esses materiais. Escolhi os livros ao invés das apostilas. Agora eu vou procurar os livros, vou dar uma olhada aí no que a Gemini está disponibilizando, nos que eu posso encontrar depois. Não vou me sobrecarregar. Coloca, gente, essa frase estampada. Não irei me sobrecarregar. Pra você toda vez bater o olho nela e falar assim, eu não vou. Então, toda vez que eu perceber que eu estou sobrecarregada, eu vou reorganizar tudo. Então, tenha isso na sua mente. E não dispense o sumário dos livros. É muito importante também para você definir o cronograma de estudos. Não o planejamento, mas o cronograma. E essa foi a nossa aula de hoje. São 8h45.
Olha, a aula foi bem rápida hoje. Vocês têm alguma pergunta que vocês queiram fazer aqui? Eu respondo logo aqui. Ou vocês querem nos stories? Nos stories é melhor? No direct é melhor? Comenta aqui pra mim se é melhor eu responder vocês de forma privada. Se for melhor, respondo aí no privado pra vocês. Agora, se vocês quiserem, eu também posso responder aqui. Se quiserem que eu explique mais uma vez alguma coisa que não ficou tão clara, pode mandar que eu respondo. Aproveitar que a aula terminou um pouco mais cedo. Nenhuma dúvida, gente? A aula 1. Vou dar alguns avisos para vocês. Se surgirem algumas dúvidas, vocês colocam lá nos stories ou mandam um direct que eu respondo. A aula 1 está disponível no YouTube, beleza? Então, no YouTube, vocês podem entrar e assistir a aula 1. Ela vai ser excluída nesse exato momento agora, a aula 1, e eu vou salvar a aula 2, e amanhã a aula 2 vai ser excluída, como eu falei pra vocês, aqui no Instagram só 24 horas. A aula 2 também vai pro YouTube. Então, encerrar aqui, eu vou jogar essa aula 2 no YouTube e vou enviando todos os links para vocês no Telegram. Fiquem calmos, vou enviar agora o roteiro da aula 2 também para vocês lerem o que eu mandei para vocês terem uma base mais sólida, mais concreta do que vocês viram aqui na aula, tá bom? E assim eu vou passando os materiais para vocês, vou relembrando vocês as informações necessárias. Aguardo vocês amanhã aqui no mesmo horário, às 8h07 começa a aula. Eu entro ao vivo aqui mais ou menos 8h05, uns 2 minutinhos antes, para dar tempo de vocês entrarem, então sejam pontuais. E é isso, gente, é um prazer ter vocês aqui comigo. Eu sinto que a aula foi muito produtiva, não tiveram dúvidas, então, nesse primeiro momento. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Assistam a aula 1, assistam a aula 2, se você está assistindo aí depois no GTV, se você está assistindo no YouTube. E não percam as aulas 3 e 4, pois elas são de extrema importância. A aula 3 vai completar diretamente, gente, essa aula de hoje, tá bom? E é isso. Fiquem com Deus. Boa noite e até amanhã.